Na Rádio Ferrabras 87,9 FM, Bem de Manhã, um programa da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, IECLB. A apresentação, Pastor William Felipe Zacarias. Olá, irmãos e irmãs, é bom estar com você no programa Bem de Manhã. Nesta semana estamos caminhando juntos através da sabedoria divina presente no capítulo 15 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Vem com a gente! O apóstolo Paulo falou longamente sobre a ressurreição de Jesus. Ele não economizou palavras para testemunhar em detalhes sobre a vitória de Jesus sobre a morte. Como esse assunto estava bastante confuso na mente dos irmãos da comunidade em Corinto, o apóstolo de Cristo aproveitou sua primeira carta àquela comunidade para esclarecer as dúvidas e firmar de uma vez por todas a convicção de que Cristo venceu a morte. Não é à toa que o capítulo 15 é o maior da primeira carta de Paulo aos Coríntios, contendo 58 versículos. Ao que tudo indica, a explicação de Paulo em sua primeira carta funcionou, pois na sua segunda carta à comunidade, o assunto da ressurreição de Jesus é abordado de uma forma bem menos extensa e bem menos direta também. Bem, que nesta semana Deus continue falando conosco de maneira tão especial, assim como Paulo também falou aos irmãos de Corinto, para que também nós possamos ter a certeza dessa verdade fundamental da fé cristã, que Cristo ressuscitou no terceiro dia e que nós cremos na ressurreição do corpo. Ao viver a nova vida como igreja do Senhor, vamos encontrar em todo lugar as angústias desse mundo. Vamos escutar, ver, participar, sofrimento mais profundo. Na palavra revelada, esperança renasceu. Vamos, pois, cantar, sim, anunciar, lá na cruz aconteceu. Ele nos amou, já nos abraçou, do batismo se nos deu. Desconsolo, novo dia amanheceu, uma luz brilhou, o verbo do Senhor, encontramos acolhida. Vamos, pois, cantar, sim, compartilhar a palavra recebida. Na palavra revelada, esperança renasceu. Vamos, pois, cantar, sim, anunciar, lá na cruz aconteceu. Ele nos amou, já nos abraçou, no batismo se nos deu. Senhor, agradecemos-te porque Cristo ressuscitou dos mortos. Ele que veio da vida eterna para morrer e ressuscitar para nos levar à vida eterna, sendo o primeiro e único a fazer isso. Obrigado pela história da salvação que nos permite confiar em teus planos. Ajuda, Senhor, que essa esperança anime as nossas vidas e nos inspire a vivermos dia a dia para a tua honra e glória. Amém. Na cruz e nos reconduz ao batismo acolhida. Na palavra revelada, esperança renasceu. Vamos, pois, cantar, sim, anunciar, lá na cruz aconteceu. Ele nos amou, já nos abraçou, no batismo se nos deu. Ele nos amou, já nos abraçou, no batismo se nos deu. Continuando a nossa jornada através da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, hoje vamos meditar sobre os versículos 20 a 28, onde está escrito:
Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias do que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo, cada um, porém, na sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, porque é necessário que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe sujeitou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Querido e querida ouvinte, Jesus ressuscitou. Assim como por um homem, Adão, a morte entrou no mundo, por um homem, Jesus Cristo, Filho de Deus, a vida entrou no mundo. A mensagem que anunciamos não é uma mensagem de morte, violência, conquista ou destruição. Não é uma mensagem que atropela e aniquila os ouvintes, não. A mensagem da ressurreição é um convite à vida, e vida em abundância. No mundo em que vivemos, a morte ainda é uma força ameaçadora, não é mesmo? Guerras, doenças, violência, fome, miséria, desigualdade, destruição do meio ambiente, oh meu Deus! São as forças da morte presentes no mundo, causadas pela própria humanidade. A morte é uma realidade presente, realidade que muitas vezes nos negamos a encarar ou enxergar. Paulo, porém, não tem medo de falar da morte. Inclusive, o apóstolo de Cristo deu uma definição, um significado para a morte. Ela é o último inimigo a ser vencido. É a última batalha do ser humano. O último conflito do ser humano é o conflito com a própria morte. E é exatamente aí que entra a mensagem da ressurreição de Jesus. Cristo venceu a morte. Portanto, nossa morte também será vencida. Da mesma forma como Cristo morreu para vencer a morte de dentro para fora, da mesma forma não venceremos a morte sem encararmos de frente primeiro esse grande inimigo, um inimigo que já está declarado vencido pela ressurreição de Jesus. Como orou sabiamente Francisco de Assis, é morrendo que se vive para a vida eterna. Essa é a nossa esperança. Cristo ressuscitou, Ele primeiro, depois os que nele dormem no dia da sua vinda dos céus. E tão somente em Cristo venceremos também nós a morte. Quando o povo se reúne para Deus juntos louvar, não se fecha em si mesmo, não esquece de amar. Muitos sofrem pelas ruas e não podem mais lutar. O louvor a Deus em si
Senhor, obrigado que a mensagem que traz vida aos aflitos quer chegar também hoje. Graças te damos que, por intermédio de teu Filho Jesus Cristo, a morte não tem mais a última palavra em nossas vidas. E que isso também, ó Deus, nos leva a promover vida e vida digna e em abundância neste mundo já hoje. Senhor, renova hoje, em todos nós, a esperança na mensagem da ressurreição, para que estejamos sempre preparados pela tua paz para este último conflito, o conflito com a nossa própria finitude neste mundo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. A morte já foi vencida, Cristo a venceu, nele também a venceremos. Que essa seja uma mensagem de paz e de esperança para você neste dia e que este seja o impulso necessário para que, através das nossas vidas no mundo em que vivemos, promovamos vida, vida digna e vida em abundância. Amém. Você ouviu Bem de Manhã, um programa da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, IECLB. Apoio Ferragem Mauá, tintas prediais, produtos para piscina e ferragem. Contato pelo telefone DDD 51 3599 5115 3599 5115. Ferragem Mauá, Rua Duque de Caxias, número 222, na esquina com a Avenida Mauá, em Sapiranga.